Boa noite a todos, boa noite Influ Engenharia, como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma sexta-feira, vai dar 7 horas da noite, nosso Happy Hour Enge de hoje. A princípio a gente chega com tema livre, mas tudo flui, né? As ideias chegam e o assunto de hoje que eu vou abordar é bem das grandes cidades brasileiras e eu vou falar mais especificamente aqui por Salvador, Bahia. Engenharia em tempos de violência urbana. A violência sempre existiu. Alguém vai dizer, mas em menor grau, nos anos 80, 70, não como hoje. Os abismos sociais aumentaram, a qualidade de vida das pessoas melhorou, tecnologia, houveram muitas novidades que facilitaram a nossa comunicação. Tecnologia não chega apenas para pessoas boas, mas chega para pessoas ruins também. Vemos aí drones hoje levando celulares e drogas para os presídios. Vemos presídios que deveriam ter bloqueadores celulares, não bloquear tudo, e bandido se comunica lá de dentro e dá ordens. E o que isso tem a ver com a engenharia? Bem, trazendo aqui para o campo da engenharia civil, particularmente, que eu tenho mais tranquilidade para falar, a engenharia civil, eu acredito que seja a engenharia que é, digamos, a mais universal de todas, em termos de pegar escolaridade, cultura, formação, a questão das variações sociais que ela tem, do mais simples ao mais, digamos assim, abastado. Não vou nem falar do mais pobre ou mais rico, mas daquele com menor condição para aquele com maior condição. Do mais iletrado ao mais iletrado, pós-graduado, pós-doutorado. A construção civil é o mercado que mais abriga profissionais de todas as áreas. Antigamente o engenheiro civil fazia tudo, chupava a cana e assobiava, batia o escanteio e corria para cabecear. E hoje temos nos canteiros de obra um pool de empresas, consórcio de empresas, uma só para fundação, outra para elevador, outra para acabamento e investimento, outra para película de fachada, outra para ar-condicionado. E o engenheiro civil muitas vezes acaba sendo um coordenador, um gestor, responsável técnico, legal. Temos um engenheiro de produção nesse contexto. Saindo daquela questão tradicionalista dos edifícios, temos viadutos, pontes, estradas, vias, pontilhões, toda a forma de contextualização da engenharia da forma mais democrática. Predominantemente, pedreiros, assistente de pedreiro, carpinteiro, marceneiro, mestre de obra, técnico em edificação. Saindo um pouquinho da engenharia civil, temos os eletrotécnicos, eletricistas, temos os encanadores, temos os bombeiros hidráulicos, temos os engenheiros mecânicos, as outras áreas da indústria, principalmente, engenheiros químicos. Mas, no que tange as grandes cidades, a engenharia ela entra em contato o tempo todo com as questões sociais, com a comunidade, com os ambulantes, com os corres da vida. E tomando como pano de fundo, estudo de caso aqui em Salvador, Salvador hoje vive um problema de, pode-se dizer assim, de tráfico de drogas, de comandos. Segurança pública não se resume à polícia militar, longe disso. A inteligência também, a polícia civil, a secretaria de segurança, a educação das escolas, a formação de berço prevencionista, lá na base mesmo, pegou emprestado, devolva, não tente levar vantagem. Corrupção não é só material, corrupção também é no gesto de furar fila. E no dia a dia das grandes cidades, no corre do engenheiro e da engenharia, a exposição da construção civil que mais emprega trabalhadores, ela está completamente exposta a assaltos, a tiroteios, a perseguições. Por que eu estou trazendo essa provocação aqui hoje desse contexto de engenharia e violência urbana?
Lá no meu tempo de início de formado, era muito comum se pagar em cash, levar os malotes de dinheiro para os canteiros de obra. E muitas vezes, até de uma forma ingênua, os empregados, os contratados, deixavam lá pendurado um convívio diário com a comunidade local, pagava quando saísse o salário. Chegava e disse assim, ó, dia tal te pago. Dia tal te pago significa o quê? Que o dinheiro vai chegar, né? Essas informações muitas vezes vazavam, chegavam nos ouvidos que não deveria chegar, e muitas vezes tinha assaltos, tinha limpas, hoje se chama de arrastão. E isso era comum nas obras em comunidades mais vulneráveis e socialmente também afetadas pela bandidagem, pelos comandos, que ainda nem se falava em tráfico de drogas. Aqui de Salvador, particularmente, a gente via nos anos 80 para 90, tem um histórico lá do jogo do bicho, as questões que tinham lá no Rio de Janeiro, os jogos de azar, caça-níqueis, tudo. Tinha já a questão das drogas, mas não era como hoje. A gente começava a ver nos anos 90 as questões de sequestros, questões de assaltos a bancos, as questões depois do sequestro relâmpago. Hoje temos o crime do Pix. Ninguém está livre do crime do Pix, um sequestro para sacar. Recentemente aqui, uma abordagem aqui na academia de Salvador, 6 horas da tarde, uma pessoa saindo do estacionamento foi abordada e passa o Pix. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nenhum elemento da segurança pública. Claro que ele não é onipresente, onipotente, onisciente, porque aí é só Deus, né? Para estar em todos os lugares. Mas enfim, você fala de sequestro, você fala de hoje. The Help é o romance de estreia da escritora norte-americana Catherine Stockett. Hoje via muita questão. Da vida de empregadas domésticas afro-americanas que trabalham nas casas de... Então hoje, essa semana aqui, os últimos dias, se viu uma questão muito preocupante, uma questão de ônibus queimados, porque fulano, o cara da comunidade, do tráfico, foi alvejado pela polícia e tinha uma questão de vingança, retaliação, represália. E isso tem impacto direto com a comunidade. A questão da bandidagem também, represália, isso aí impacta ônibus queimado, pega fogo, tudo. E fica um susto, né? Serviços de concessionárias, de órgãos públicos, carteiros, defesa civil, energia elétrica, telefonia vão fazer seus serviços, cumprir a lei, cumprir as normas, alimentar sistemas ou fechar sistemas, tipo cortar a luz, cortar a linha, que aí ninguém quer, né? Mas até isso, chamado governo paralelo, está lá atuante. A gente viu muito isso naquela obra da Tropa de Elite. Boa noite, Cidade. Boa noite, boa viagem. Espero que esteja tudo bem. A gente vê as questões da Tropa de Elite 1 e o 2, né? Ilustrou bem isso. É uma obra-prima do nosso cinema, que retratou a realidade que muitos não querem mostrar. E a gente vê a dificuldade que os órgãos públicos têm de atuar junto com e aí o impacto das obras públicas nesses contextos aí, fazer o serviço, fazer as vistorias, pedir permissão de entrada, entrar junto com a comunidade, se possível. As cidades inchadas, longe de ser programadas, crescimento desordenado, urbano.
Isso vale para Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre. O Sul já tem uma organização melhor, tirando Porto Alegre, mas Curitiba é tida e vista como organizada. Santa Catarina também, Florianópolis. Palmas, que é uma cidade mais recente, é o estado mais novo do Brasil. Mas ninguém está livre das agruras, das amarras, dos problemas da violência urbana. Mas como é fazer engenharia num mercado tão difícil que já é? Muito se fala que o Brasil é subdimensionado para engenheiros. Temos cursos aí para tudo que é lado formando engenheiros. Temos várias pós-graduações. Eu sou de uma época que pós-graduação é uma coisa para poucos. Claro que tem que democratizar, universalizar, mas o mercado tem que acompanhar isso. Não adianta a indústria de formações de engenheiros, pós-graduados, tudo, se os pós-graduados já estão sendo os próprios donos do seu negócio, está tendo conflito de interesse, porque ele chuta, cobra escanteio, corre para cabecear. Ou chuta cana, chupa cana e eu subia. Mas voltando para as questões aqui, o engenheiro precisa muito da mobilidade urbana. Ele precisa subir e descer de carro, de ônibus, metrô, o que for, fazer as coisas. Mas no meio disso, claro que não é só a engenharia que está exposta a isso. Os profissionais de todas as áreas. Mas aqui a gente está falando de engenharia. Porque talvez muitas das outras áreas tenham clientelas mais específicas, mais direcionadas. A engenharia de todas, ela é em geral, principalmente a civil, ela é mais universalizada. A gama de atendimentos que ela tem, o contato que ela tem, uma quadra pública, uma obra pública, uma via, o pare-siga na estrada, que quando você não tem o problema da violência, tem o problema do trânsito, o beber dirigir, o arrebite, as mesmas perseguições também, tiroteio. Então a gente tem um contexto hoje aqui perigoso de falar de engenharia, uma violência urbana. E Salvador está tendo várias situações aí de ônibus queimado, de trancar a rua, fechar a rua. A polícia está fazendo a parte dela, ostensiva. Tem a Polícia Civil que faz brilhantemente seu trabalho também, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos fazem o seu trabalho. Nós temos edifícios aí do Minha Casa Minha Vida, que a gente vê aí, a gente ouve relatos de colegas, ou mesmo na rua de outros parceiros, prédios tomados pelo tráfico, prédios tomados que até tiram as pessoas dentro de casa, locais que você vai, é dominado pela questão do tráfico de drogas. E a gente viu no Rio de Janeiro há pouco tempo que o governo paralelo lá alugava imóveis em prédios que até então tinham sido embargados e foram construídos por eles mesmo naquela região sem critério técnico nenhum. E falando de critério técnico, a gente tem aqui em Salvador os órgãos públicos aqui que lidam com as questões de defesa civil, de fiscalização de obra, de controle de uso do solo. A gente vê muitas construções feitas sem critérios técnicos. Isso gera um risco de desabamento, um risco de deslizamento, um risco de escorregamento, problemas com árvores, risco de cair. Para acessar esses lugares, para o poder público exercer seu papel, muitas vezes é complicado. Tem as questões sociais, as pessoas que dependem de assistencialismo, de bolsa isso, bolsa aquilo, porque aí tem o desemprego que é alto também. A gente passa nas ruas, a gente vê as filas enormes de pessoas querendo comer nos restaurantes populares. E onde é que a engenharia fica aí nisso aí tudo? Ainda eu sinto muitas vezes as pessoas, a gente fala assim, procurar um engenheiro, assusta, parece uma coisa de luxo, cara. Mas o que é caro, o que é barato? O que é a valoração do trabalho, daquilo que você investiu? Como fazer a engenharia pública? Como fazer a engenharia chegar a essas pessoas que têm menor poder de renda? Como fazer a engenharia chegar no lugar que é controlado por um chamado governo paralelo? E que esse governo paralelo também
precisa de saúde, precisa de engenharia, precisa de direitos. O que mais tem é a questão de direitos humanos. A questão que mais tem nessa área aí é advogada, é advogado, e aí cada qual defende sua área e trabalha. Mas voltando aqui para a engenharia está no dia a dia aí, na forma da construção de túneis, dos viadutos, a maioria dos bairros com as contenções, e ela está nesse fogo cruzado literalmente. A engenharia tem no seu papel primordial, na sua formação enquanto existência da profissão, servir da infraestrutura à sociedade, para ela funcionar. É entender a natureza de uma forma sustentável, quando ainda nem se usava essa palavra, trazer para o contexto de viabilidade urbana. É transformar o córrego em um canal, para que não haja alagamento. É tornar a drenagem algo real, para que não tenha alagamento. É fazer uma contenção, uma ocupação desordenada do solo, para tentar minimizar os efeitos e eliminar as áreas de risco. Esse é o papel de uma contenção, seja ela de concreto armado, de petro, jato, semeadura, hidrossemeadura, se for uma proteção de geomanta, o que for. Mas ela está lá exposta. Os seus operários, os seus engenheiros, os seus técnicos, com vários profissionais, uma equipe multidisciplinar exposta. E todos os profissionais estão expostos a esses riscos, mas aqui a gente está falando da engenharia, que ela precisa desenvolver seu papel, e ainda é vista como algo caro, algo inacessível, e não é. Tudo tem jogo, tudo tem negociação. Essa semana eu vi sem querer, claro, um bate-papo aí, mas depois acabei me envolvendo, porque a conversa acabou sendo viva voz para os outros engenheiros ouvirem, de um cidadão que queria um orçamentista, mas no grupo o colega se ofereceu como engenheiro, mas ele disse que ele só pagava X porque podia isso, e o colega defendendo a bandeira que quem faz orçamento é engenheiro, outros profissionais também fazem, mas como era o grupo ligado ali à engenharia também, aí ficou aquela discussão que não queria um engenheiro, que seria um orçamentista, mas ao mesmo tempo ele precisava de um engenheiro, mas no fim, ele queria pagar o que o cliente queria pagar. Só que o cliente não sabe a dor e a delícia de sermos o que somos. Parafraseando aí a música do poeta. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então a gente tem que trazer para o contexto que cada um tem seu valor, cada um sabe onde pisa, o suor que deu, para a gente fazer dias melhores com nossa formação. O Happy Hour de hoje, engenharia, desafios aí da violência urbana. Quem quiser aí um menuzinho de leve, sextou. Lembrando aqui que nosso canal, nosso perfil precisa de sua ajuda. Doe qualquer valor aí para a chave Pix influengenharia@gmail.com, nome de Manuel Trajano. Qualquer valor é bem-vindo, R$1, R$2, R$5, R$10. Se você quiser dar 100 também, 200. A gente precisa pagar as contas, alimentação, energia. Sua ajuda é bem-vinda. E ajuda a manter aí nosso canal. Curta, compartilhe, divulgue aí amplamente para seus colegas. Clica no aviãozinho aí. E aqui deixe seu espaço para sugestões de temas. E estamos juntos aí, trazendo aí essa importância da engenharia em tempos de violência urbana, que sempre teve violência. Mas precisamos do corre, precisamos tocar adiante, precisamos ir embora. Não está fácil para ninguém, para o motorista de ônibus, para o cobrador, para a assistente social, para ninguém está fácil. Pelo contrário, o Brasil é um país de luta, um país que honra, que acorda cedo, madrugada, exposto a esses assaltos, que parece que e bandido não dorme, né? O bandido tá ali ligado, tem plantão, ataca de madrugada, ataca de dia, de noite. Tudo é uma questão de oportunidade, de educação, podia estar ali. Ninguém aqui está livre da questão da violência urbana. A gente ora, pede a Deus para continuar. Mas isso assusta, afugenta investidores, afugenta quem quer investir na cidade, no estado, no país, e tudo fica difícil. Eu estou de boa aqui, na sexta-feira tudo, com minhas dificuldades, como você tem as suas, e a gente aqui sai procurando, porque até para ir ali, antigamente eu tinha uma outra tranquilidade, eu vou ali no polo petroquímico, ali na indústria, voltar, pegar o carro, parafuso, cascalheira. Hoje está muito difícil, a gente vai, mas vai, segura na mão de Deus e vá,
até o carro também não tem o direito de quebrar, furar o pneu. A gente tem que fazer um rotograma, um planejamento legal aí, em caso de emergência ele vai encostar e pedir ajuda. Não tem sinal de celular, porque em caso de necessidade tem que pensar em tudo, tem que fazer um planejamento por mais curto que seja a distância. Como é que tá a via pedagiada, se ela tá boa, consulta um colega. Assim como a gente entra nos locais, a gente tem o maior cuidado de saber onde está pisando, também de carro também, o metrô, pega um Uber, um 99, um driver, para não fazer propaganda aqui de um ou de outro aplicativo, a gente tem que fazer um planejamento. E não tem hora para as coisas acontecerem. Às vezes você está fazendo o seu, mas tem o impacto de alguma coisa que está acontecendo por outro, né? E a gente vive, como diz a psicologia, a gente vive hipervigilante, a gente tá ali tenso o tempo todo. A gente vê uma batida, hoje mesmo eu passei no túnel no Mato Pirajá, deu uma travada assim de um bolo de moto ali, não sabia de longe olhando se era um acidente, se era um assalto, mas era uma gritaria. Depois a coisa foi se desfazendo e não era nada demais. Mas a gente está exposto a tudo, né? Ter nossa fé, segurar na mão de Deus, se planejar, fazer a programação, que tudo vai dar certo. Ok, gente? Nosso Happy Hour de hoje é curtinho. Espero que em breve estar com algum outro convidado especialíssimo. Essa live vai ficar gravada, depois eu vou botar no YouTube. Passem lá, vejam os vídeos que a gente tem no Influência Engenharia. 116 inscritos, é um canal novo, precisa do seu engajamento, divulgue, compartilhe, assista. Eu vou colocar ele no LinkedIn, coloco ele eu ia falar Orkut, no Facebook, no meu canal do Twitter. E dê essa força a esse canal, chave Pix, influengenharia@gmail.com, e nos ajude aí a manter a pegada aí com o nosso canal, dessa moral, e a gente seguir aqui pagando as contas para manter a internet, as dificuldades que a gente vê aqui, porque o mercado está difícil, mas a gente não desiste nunca, ok? Fiquem com Deus, obrigado aí pela presença, quem assistiu, e quem vai assistir depois aí, assista outros vídeos, nosso material que está aqui no Influência Engenharia, no YouTube e aqui no Instagram. Valeu? Divulgue aí, compartilhe nosso modesto espaço aqui. A camisa aqui hoje é do Bahia, que o Bahia joga, mas aqui é aberto, respeita todos aí, Vitória, Flamengo, Corinthians, Ibis. Vai descontrair um pouquinho. Para não quebrar de gelo nosso happy hour. Ok? Boa noite a todos aí, valeu. Obrigado, gente.